Abordo a partir de agora um tema que é comum a simplesmente 100% da população do planeta Terra. Sim, todos sentimos dor. E, por mais paradoxo que pareça, não é uma bênção viver sem dor. E vou explicar o porquê disso, agora. Mas, primeiramente, preciso passar informações mais básicas para que o assunto seja contextualizado e melhor compreendido. Vamos lá, começando pela definição de dor. A definição de dor, revisada pela Associação Internacional para o Estudo da Dor, conceitua a dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Vou traduzir essa afirmação para que tenhamos uma melhor compreensão sobre todo o seu significado. Podemos sentir dor quando uma lesão real acontece. Podemos sentir dor quando existe uma chance da lesão ocorrer. E, também, sentimos dor quando algo nos abala emocionalmente. Vou dar exemplos práticos para que o entendimento disso seja completo. Lesão real. Ao cortarmos o dedo com a faca de cozinha, uma lesão real ocorreu. Lesão potencial. Quando prendemos nosso dedo em algo estreito e não conseguimos retirá-lo, podemos sentir dor. Um machucado real ainda pode não ter acontecido, no entanto a pressão que estamos sentindo no dedo é tão grande que, não apenas a via tátil foi acionada. O contato é tão forte que as vias de dor foram acionadas, e portanto, essas informações são traduzidas como dor, mesmo que ainda uma lesão, de fato, não tenha acontecido. E, por fim, você lembra que a definição engloba uma experiência emocional, correto? Pois é. Quando perdemos um ente querido, ou se terminamos um relacionamento amoroso, podemos sentir dor. Isso mesmo, a dor emocional, também é considerada dor real. Perceba como esse assunto é de fundamental relevância em nossas vidas. Você sabia que cerca de 1/3 da população do planeta sofre de dores crônicas? Isso mesmo, cerca de 2,5 bilhões de pessoas sofrem de dor crônica. Que absurdo, você não acha? Cerca de 70% das consultas médicas, o paciente se queixa de dor. Isso demonstra como trata-se de um assunto que faz parte do nosso dia a dia. Apenas esse fato já justifica a importância de sabermos mais sobre o assunto. No entanto, apresento a vocês mais diversas justificativas da necessidade de conhecermos mais a respeito dessa coisa que ninguém gosta. A dor. A dor, sem controle, pode trazer problemas cardiológicos. Nosso corpo libera hormônios que fazem com que o nosso sistema nervoso simpático haja de maneira exacerbada, predispondo o organismo a infartos cardíacos ou desenvolvimento de pressão alta. A dor faz com que fiquemos mais parados. E isso desacelera o fluxo sanguíneo, aumentando a chance de coágulos surgirem. Vasos entupidos são as chamadas tromboses. E caso o trombo se desprenda desse ponto do vaso em que se encontra, ele pode parar num vaso sanguíneo mais estreito, entupindo e impedindo a circulação de sangue em outros órgãos. Por exemplo, um trombo deslocado para a região do pulmão impedirá que este realize suas funções respiratórias. Um acometimento leve pode causar apenas uma discreta falta de ar, mas um acometimento severo pode provocar a morte. Você percebeu a severidade do assunto? Pois é. Como outro exemplo, cito o AVC. Se o trombo deslocado for para o cérebro, o paciente terá um AVC. E como se não bastasse a possibilidade dessas drásticas condições ocorrerem, ainda existem outras repercussões possíveis de acontecerem, no caso de dores crônicas, isto é, na vigência de dores que praticamente fazem parte da vida de certas pessoas. Vamos lá, e sujeitos com dores crônicas podem ter o comprometimento de seu sistema imunológico. Sim, ele fica deficitário. E isso predispõe o organismo a infecções. Quem ter dor frequentemente, fica irritado, facilitando o desenvolvimento de quadros de ansiedade e até depressão. Além disso tudo, gera insatisfação a todos os envolvidos, pois acarreta em altos custos de tratamento, pobre qualidade de vida ao paciente, além da baixa produtividade econômica da nação, devido ao alto número de trabalhadores que necessitam ser afastados pela impossibilidade de exercerem suas profissões por não estarem com sua saúde adequada. Bom, o foco desses últimos momentos foi a dor crônica, correto? Então deixe eu passar mais essas informações para você. A dor ela pode ser classificada como aguda ou crônica. A dor aguda é aquela que pode ser chamada de dor empontada ou ainda, dor precisa.
Ela tem essa característica porque conseguimos apontar exatamente o local da dor. E você sabe como isso é possível? Isso é possível porque as vias da dor são acionadas e essas informações chegam até o nosso cérebro e as interpretamos como dor. E nessa região cerebral possui um mapa do nosso corpo. É o chamado homúnculo. Nesse pequeno espaço do cérebro estão representados cada pedaço do nosso corpo e, dessa maneira, conseguimos identificar o local do corpo que está sendo acometido pela dor. Note que curioso. Nosso organismo não foi projetado apenas com essa via da dor. Essa via serve tanto para quantificarmos o quanto dói como para nos alertar sobre a região afetada. E existe uma outra via da dor, onde as informações chegam em outros pontos do cérebro. E um desses pontos é o chamado sistema límbico. Nome estranho, certo? Nessa parte do cérebro não tem o homúnculo. Por isso, as informações de dor quando chegam aí não conseguem interpretar a região do corpo acometida. O sistema límbico é a parte do corpo relacionada com as interpretações de nossas emoções. Por isso que a dor irrita. Viram que interessante? A dor invoca sensações de tristeza, impotência, ansiedade, raiva. A dor incomoda, concorda? Então, trata-se justamente das vias da dor que foram acionadas e, ao chegarem no sistema límbico, fazem com que tenhamos essas sensações. Sabe aquele latejar que sentimos quando sofremos alguma queimadura? Esse latejamento não incomoda? Isso ocorre porque as vias nervosas que conduzem informações de dor transmitem esses sinais ao sistema límbico, região de nossas emoções. A dor aguda serve para afastarmos a causa do problema. Por exemplo, ao pegarmos um objeto quente, imediatamente reagimos afastando o braço desse objeto para evitarmos queimadura. Você entendeu a grande importância da dor? Ela está aí para tentarmos evitar que nosso corpo se machuque. Ela tenta manter a integridade física de nosso organismo. A dor aguda, normalmente tem causa conhecida e a duração é limitada. Já a dor crônica não serve como sinal de proteção, pois não há como afastar a causa do problema de maneira imediata. Por isso que as pessoas podem até desenvolver problemas emocionais com a dor crônica. Como ela está frequentemente presente, a pessoa acaba se desestabilizando emocionalmente, pois é muito sofrido viver com dores frequentes. Por exemplo, existem pessoas que apresentam dores das costas por anos. As dores crônicas são reais, são, de fato, verdadeiras. Porém, os exames médicos não conseguem justificar o porquê dessas dores, ainda como seu tratamento é extremamente difícil. A maioria dos médicos e cientistas que lidam com o assunto dor, dizem que a dor passa a ser crônica quando ela ultrapassa os 3 meses de tratamento e ainda não houve a cura do problema. Mas, definições mais recentes, dizem que a dor passa a ser considerada crônica quando o tempo é superior a um tempo normal de tratamento para o sintoma. Apesar de ser horrível sentir dor, não podemos desejar que isso não deveria existir. Acho que já deu para perceber por quê, correto? A dor está aí para nos avisar que algo está errado. Isso faz com que nós tomemos providências com o intuito de preservar a nossa saúde. Pois quando sentimos dor, procuramos nos afastar daquilo que está produzindo essa sensação. Tentamos manter a nossa integridade física. E isso tanto é verdade que existem patologias neurológicas que trazem como consequência a diminuição ou ausência da sensibilidade dolorosa. Isso, muitas vezes, produz sérios machucados no corpo do indivíduo. Vou citar um caso muito comum para ilustrar essa situação. Um paciente de diabetes pode ter a sensibilidade das plantas de seus pés extremamente reduzidas. Realizar uma caminhada na praia, por exemplo, pode fazer com que ele machuque a planta dos pés, e só venha a perceber que está muito machucado ao chegar em casa. E isso pode trazer graves consequências ao paciente, pois além da sensibilidade alterada, sua capacidade de reagir aos machucados, por conta de sua doença, também é mais limitada, tornando o tratamento muito longo e piorando sua qualidade de vida. Outro exemplo a respeito da gravidade de não sentir dor é em relação ao paciente de AVC. Nem todos os pacientes de AVC têm sensibilidade alterada. Mas para aqueles que apresentam essa condição, existe a possibilidade do paciente permanecer muito tempo numa posição inadequada.
Em cima do braço, por exemplo. Isso pode resultar até num grave deslocamento articular, com severas consequências motoras ao paciente. Creio que agora todos estão convencidos, correto? Viver sem possuir a capacidade de sentir dor não é uma bênção. Muito pelo contrário. Minutos atrás já expliquei a relevância desse assunto. E agora, reforço essa condição. Dor é tão importante que se tornou o quinto sinal vital. Você lembra quais são os 4 tradicionais sinais vitais? São eles: temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória. E o quinto sinal vital é a dor. Isso faz parte das atividades diárias do pessoal da enfermagem dos hospitais. A cada troca de plantão, eles entram nos quartos dos pacientes para mensurarem esses sinais, inclusive se o paciente está com dor. Pois, estando com dor, deverá ser tratado. E as melhores práticas, visando tratar os pacientes com respeito e dignidade, orientam a medir, junto ao paciente, como sua dor vem evoluindo a cada hora. Pois ela deve ser controlada a um nível, ao menos, que seja tolerável pelo paciente, quando não existe a possibilidade de aboli-la. Enquanto o paciente estiver com grau de dor que não seja tolerada por ele, condutas devem ser tomadas a esse respeito. Agora, vou dizer algo que, provavelmente, você considerava saber, mas na verdade está errado. Mas, por acaso, eu sou algum tipo de vidente? Nada disso. Vou te falar. A grande maioria das pessoas já disse, com certeza, o seguinte: o limiar de dor dele é diferente. Ele é lutador. Ele é jogador de futebol. Ele está acostumado a cair. O limiar de dor dele é diferente. Pois é. Estão todos errados. E explico por quê. O limiar de dor é igual para todas as pessoas. Essa frase parece absurda, mas é verdade. Para explicar, vou abordar de maneira simples um pouco sobre neurofisiologia. Os estímulos necessários para que as vias álgicas, ou seja, as vias de dor, sejam acionadas, são os mesmos a todos nós. Estímulos mecânicos e térmicos, quando ultrapassam certas magnitudes, não acionam só as vias térmicas, táteis e de pressão, mas passam, também, a acionar as vias de dor. Outra coisa que aciona a via de dor são as substâncias inflamatórias. É dessa maneira que essas vias são acionadas, e transmitem esses dados ao cérebro. E, na verdade, o que acontece é que a interpretação desses dados é que difere de pessoa para pessoa. Vou explicar por meio de casos reais que você entenderá o mecanismo. Diferente das outras sensações que possuímos, como a auditiva, olfatória, tátil, etc., a sensibilidade dolorosa pode ser classificada como uma entidade sensorial, digamos assim, ao invés de uma sensação. Digo entidade, pois a interpretação da dor, ou seja, o quanto está doendo, depende de diversos fatores. São eles, questões emocionais, culturais, cognitivas, entre outros fatores. Por exemplo, os orientais são vistos como pessoas mais discretas e contidas, ao passo que, pessoas de outras etnias podem apresentar comportamento mais exacerbado ao sentir dor. Enquanto um classifica estar sentindo grau 6 de dor, o outro pode classificar como 3, sendo que o mesmo estímulo é aplicado a ambos. Outro exemplo. Se alguém está fugindo descalço de um bandido, o pé da vítima pode até estar começando a sangrar. Mas ela não liga para isso e continua a correr, pois sua vida está em risco. Dessa maneira, a situação que você está enfrentando num dado momento tem papel crucial no quanto de dor você está sentindo. Na verdade, o que muda é a interpretação da dor. E, não o limiar. Pois a interpretação depende de muitos outros fatores. Depende de seu aprendizado cultural. Depende se você já foi traumatizado por esse tipo de dor no passado, então a sensação de dor agora pode ser interpretada como muito alta. Depende do seu grau de motivação. Será que você está no meio de uma competição, ou você está indo trabalhar? Tudo isso acaba interferindo no tamanho da dor que você refere sentir. Complemento com outro exemplo. A criança pode sentir menos dor ao fazer um exame de sangue no laboratório se ela tiver sua atenção desviada. Se seu foco atencional estiver voltado à agulha, a dor com certeza será muito maior. Por isso,
repito. O limiar de dor é o mesmo para todos. Isto é, a magnitude do estímulo para que a via de dor seja acionada é igual para todos. O que difere é a interpretação da dor. A interpretação nos faz sentir mais ou menos dor, pois diversos fatores devem ser levados em consideração para classificarmos algo como pouco ou muito doloroso. Tratamento farmacológico. A escada analgésica da Organização Mundial de Saúde, OMS, sugere a padronização do tratamento analgésico da dor, baseado em uma escada de 4 degraus, de acordo com a intensidade de dor. O primeiro degrau é referente às dores de intensidades baixas, isto é, de 1 a 3. Nessa situação, recomenda-se o uso de medicamentos analgésicos simples e anti-inflamatórios. O segundo degrau, referente às dores de intensidades moderadas, sugere-se a administração de opioides fracos que podem ser associados aos analgésicos simples ou anti-inflamatórios do primeiro degrau. O terceiro degrau refere-se ao uso de opioides fortes, associados ou não aos analgésicos simples ou anti-inflamatórios. Posteriormente, o quarto degrau foi adicionado à escada original para abordar as dores refratárias ao tratamento, isto é, aquelas dores que as medicações não estão sendo capazes de resolver. E lembrando, nunca se automediquem. Os remédios a serem tomados são decisões médicas. Sempre consulte um médico antes de tomar medicações. Tratamento não farmacológico. Existe uma infinidade de opções de tratamentos que não envolvem a administração de drogas. Tudo depende da necessidade de cada um, além, é claro, do sucesso da conduta empregada. Busque sempre o que dá melhor resultado para o seu caso. Há casos em que um pouco de tudo será necessário. Ou seja, tomar remédios, ser submetido à cirurgia, realizar atividade física, realizar orações, ser submetidos a tratamento como reiki, acupuntura, dentre inúmeras outras possibilidades. Tudo depende do caso. Lembrando que o médico é profissional habilitado a conduzir o tratamento. E hoje em dia, existe até uma especialidade médica que lida apenas com dor, você sabia? Sim, existe o médico especialista em dor. Busque informações para receber o melhor tratamento para o seu caso. Não tome remédio por conta própria ou porque algum conhecido recomendou. Outros tratamentos, desde que não interfiram na conduta médica, também são muito bem-vindos, caso o paciente se beneficie dessas outras intervenções. O bom senso diz que o ideal é mesclar o que já existe de eficaz baseado em ciência, além da experiência clínica dos profissionais envolvidos no tratamento, somando-se ainda um terceiro fator que são as preferências do paciente, isto é, aquilo que ele refere fazer bem a ele. A união desses três fatores é que trarão como consequência a melhor experiência ao paciente. Se gelo é eficaz para reduzir edema, num momento agudo, deve-se aplicar gelo. Porém, se o paciente não suporta gelo, ele não deverá ser aplicado. Você entendeu por que o adequado é mesclar os três fatores? A ciência prova que o gelo reduz edema. Isso é evidência científica. A maioria dos pacientes se beneficiam com isso. Isso é exemplo da experiência clínica do profissional. Porém, se o paciente não apresenta condições de suportar essa intervenção, isso é exemplo de preferência do paciente. Significa que outra conduta deverá ser tomada. Tecnologia no tratamento da dor. A terapia por meio da estimulação magnética transcraniana é uma técnica não invasiva que utiliza estimulação magnética que produz indução de correntes elétricas em certas regiões do córtex cerebral. Seu uso terapêutico ocorreu, oficialmente em 2008, nos Estados Unidos, para o tratamento da depressão. Atualmente, além de ser utilizada para casos específicos de depressão, tal técnica vem sendo aplicada para outras patologias como acidente vascular encefálico, traumas de crânio, esclerose múltipla, dentre outras doenças, com o intuito das estimulações facilitarem as conexões sinápticas e, assim, promover a melhora tanto motora, quanto cognitiva e funcional dos pacientes. Estimulador em medula espinal. A estimulação da medula espinal é uma técnica de neuromodulação utilizada para tratar dores crônicas. Como se trata de um mecanismo invasivo, é utilizado quando as outras abordagens falham no controle da dor. É necessário um procedimento cirúrgico para que eletrodos sejam implantados próximos à medula espinhal do paciente. Células-tronco.
São células indiferenciadas capazes de se autorreplicar e se diferenciar em tecidos específicos. Os mecanismos de ação que fazem com que essas células promovam a melhora dos tecidos nos quais as mesmas são injetadas ainda permanecem incertos. Ainda há muito para se descobrir sobre isso. Apesar de resultados positivos e promissores, estudos com maior poder estatístico e adequada metodologia são necessários para se chegar a conclusões definitivas sobre essa intervenção, sendo seu uso, por enquanto, realizado apenas em casos experimentais. E seguimos assim, procurando sempre trazer informações úteis e para o aumento do conhecimento do nosso público. A gente se vê. Ou não.